serviços a prestar ao Flamengo pelo bom futebol que tem. Agora chegando um treinador novo, ele vai ser muito útil na temporada. Agora, a multa é uma multa que te parece uma multa pagável com olhar europeu? Ou você acha que com esse valor o Flamengo já fez justamente para assim, deixa ele aqui que tá tudo bem? Dani, tudo bem? Antes de qualquer coisa, boa tarde a você, Zé, Facincani, ao fã de esporte, chegando agora por intercorrência desse home office. Acho que o Flamengo está certo, Dani, antes de qualquer coisa, até porque pelo investimento que você tem, que você fez, aliás, lá atrás para comprar em definitivo o Gabriel, pela dificuldade que você teria de uma reposição. Tudo bem, as pessoas podem falar, mas tem o Pedro ali de imediato. Tudo bem, mas aí você precisa reforçar o elenco. Não é tão simples você reforçar o elenco com esse montante. Você ir ao mercado, talvez estivesse aqui no mercado ali um pouco mais movimentado de meio de temporada. E para você perder um ativo como o Gabriel por empréstimo, o Flamengo está mais que certo. Eu acho que tudo bem você conversar, você ouvir, você debater, você saber que tipo de clube está interessado nele, mas de fato não faz muito sentido você emprestar um Gabriel. Primeiro que o Gabriel está rendendo, segundo que o Gabriel tem motivos para ficar no futebol brasileiro, onde ele tem uma minutagem maior de atuação, como a gente falava ontem, fica num radar muito mais próximo até do técnico da seleção brasileira, do Tite, ele está mirando uma Copa do Mundo. Segundo que não há exatamente um clima de que o Gabriel precisa sair do Flamengo, porque não tem mais clima para ele, não tem mais ambiente. Não é exatamente isso. Para você sair, para você fazer uma venda, só se você tivesse uma corda no pescoço, alguém pagando a multa e você não tendo muito o que fazer. Então, acho que é mais do que acertada essa decisão. E sobre o valor da grana, não acho que o Gabriel, com a idade que ele tem, vai aparecer alguém, como eu disse ontem, de uma Inglaterra, por exemplo, para pagar 33, 30 milhões de euros. 25? Você acha que está velho já para pagarem isso? Não acho que está velho. Acho que é muito mais uma questão de ser uma incerteza. Ninguém tem uma certeza de como seria o rendimento do Gabriel. Não é que ele é um garoto de 18, 19 anos que você pode fazer esse aporte, porque caso não renda, você consegue fazer uma revenda rápida, até pela idade. O Gabriel já passou dos seus 20 anos, 24, 25, se eu não me engano, certo? Você me corrige? 25, mas já 26. Já esteve lá em 2 clubes onde ele não obteve sucesso, então você não tem exatamente uma certeza. Ele tem uma intensidade de competitividade aqui no Brasil diferente da Europa, então você está indo muito mais numa incerteza. Não é uma certeza que você vai colocar um Gabriel na Premier League e ele vai resolver, vai ser o seu camisa 9, artilheiro e tudo mais. Então, você não tem como pagar por algo que não é uma certeza, você não saberia nem qual seria a sua revenda. Você vai revender para onde depois? Para o mercado alternativo? Para dentro da Inglaterra, acho difícil. Então, acho que esse valor, no caso, não se enquadraria numa grande liga, Dani. Acho que se enquadraria muito mais em times que têm condições de investir, de um sudeste asiático, de um leste europeu com dinheiro, de um mercado um pouco mais alternativo do que exatamente. Então, acho que até por isso é bem garantida, é bem tranquila essa permanência do Gabriel no Flamengo. Você vai ler essa tela aí só para fazer uma comparação, tanto de gente que vale um pouquinho a mais que ele? Exatamente, porque aí tem inclusive a idade ali. O Gabigol faz 26 no dia 30 de agosto, né? Então ele tem 25, nem 25 e meio ainda. E aí a gente está vendo outros jogadores que valeram isso em euros no mercado europeu, obviamente, e as idades deles. O que chama a atenção aí, eu acho também, é que no topo ali estão 2 zagueiros, né? E só depois é que aparece o Abraham, atacante, aí era muito mais novo, com 23 anos, mas o Varane aos 28, tudo bem, é o Varane, há que se levar em conta, Zé. Mas o Gabigol vale 33 para entrar nessa lista aí, com os 25 anos de idade dele, Zé? Então, Dani, o problema maior... Primeiro, boa tarde, Pedro, prazer tê-lo conosco. Boa tarde, Zé. Achei que não ia conseguir te ver hoje. Vocês nem gostam do outro, a gente fica dando boa tarde uma hora dessa. Não, o problema, Dani, sabe o que é? É que esses jogadores eles estão sendo avaliados por aquilo que eles estão fazendo na Europa, né? Então, claro, se você leva isso em consideração, você vai falar, não, esses caras valem. Aqui no Brasil, na América do Sul, infelizmente, você tem essa defasagem de dificuldades, de conhecimento. Não dá para comparar os campeonatos, Não dá para comparar os campeonatos. Então, se você analisar isso, você fala assim, é muito para o Gabigol, com 33 milhões de multa, com 25 anos, por aquilo que ele vem fazendo aqui. Então, é difícil de poder julgar, né, de poder falar se é muito ou se é pouco. Levando isso em consideração, eu acho que é muito. É muito para não ter certeza, Facincani, do que ele pode render na Europa. Eu acho que se ele voltasse agora com a maturidade um pouco mais elevada, entendendo um pouco mais por ter tido o JJ do que é ali o comprometimento tático, o Gabigol tem lenha para queimar ainda. Você acha que é muito dúvida? Bom, pelas recentes entrevistas que ele deu, eu não vejo que a maturidade dele é para querer voltar para a Europa.
Ele sempre fala em querer morar no Rio de Janeiro, em se sentir à vontade no Rio de Janeiro, é muito feliz dentro do Flamengo. Ele fala da identificação com o Flamengo. Nada contra, né? Cada um tem o seu estilo de vida. Mas a maturidade dele é para estar no Brasil. Muito feliz quando vai lá. Exatamente, mas enfim. Mas estou dizendo que profissionalmente, futebolisticamente falando pro lado dele, a maturidade dele é para estar aqui no Brasil. É onde ele se sente confortável. Ele é um cara que precisa estar no radar, nos holofotes, sendo tratado a pão de ló 24 horas por dia. Não é para ser mais um para brigar pelo espaço dele e aí sim, lá dentro se mostrar, olha, agora eu conquistei porque eu fiz assim, fiz assado e tudo mais. Não é um cara que é movido a esse tipo de desafio, ele é movido a conforto. E hoje o Flamengo para ele é um conforto, né? Ele chegou com muita pompa, joga num nível aqui de futebol em que para ele consegue se destacar, diferente do nível europeu. Então é lógico que ele estando nesse case de sucesso que é o Flamengo, né, que uma grande torcida, conquistou títulos, jogou num time que fez história, mais os gols que ele fez, é lógico que ele se sente muito por cima de tudo e todos. E não vejo isso como motivação para ele sair para o futebol europeu, não. Eu acho que a grande motivação do Gabriel é a número 1, a motivação número 0, número 1, como queiram chamar, é a Copa do Mundo de 2022. É a seleção brasileira. Inclusive, a gente até falava isso aqui ontem. Ele volta a treinar antes da estreia. Claro, antes, porque ele sabe que vai ser um grande exemplo, um rapaz muito maduro, fez uma reflexão. Nada disso. Ficar pensando no campeonato carioca, nada disso. Mas de certa certa forma seleção, é um pouco de na maturidade, convocação. né? Mesmo sendo pela seleção. A prioridade... Não acho que seja uma maturidade. Maturidade, se ele tivesse a mesma prioridade para a seleção, para o clube, para a vida, para uma coisa só, não sei se é maturidade, Dani. Eu acho que tem um ponto aí. Então, assim, o Gabriel, ele vai sempre nortear a sua decisão, não exatamente por um projeto pessoal de Europa. Eu acho que já passou um pouco esse tempo. Você tem aquele moleque que está surgindo na categoria de base, que muitas vezes o projeto da vida dele é ir para a Europa. Fazer uma vida, ajudar uma família, eu acho legítimo. O Gabriel, acho que passou um pouco dessa fase. O projeto número 1 da vida dele é uma Copa do Mundo. Se for melhor para ele uma Copa do Mundo estar no Flamengo, ele ficará. Se for melhor para ele um clube, talvez em meio de tabela, de Inglaterra, ou de Espanha, de Itália, que seja, estar na Europa, porque algum entendimento, alguma conversa com o Tite, isso foi sinalizado para ele, ele estará também. Então não acho que seja muito uma prioridade de vida a ida à Europa. Eu acho que é como a ida à Europa pode se enquadrar na prioridade dele, que é a seleção. Acho que é basicamente isso. Esse ano o Gabriel vai pensar muito mais na Copa. Então acho que eu estou um pouco com facica nessa quando ele diz que não vê exatamente a Europa como grande prioridade do Gabriel. E sim, o Gabriel se inventou. O Gabriel é a grande celebridade. O Gabriel é o rei dos holofotes. O Gabriel é o cara que só se fala dele no Rio de Janeiro, em qualquer lugar. Isso lhe faz bem. Eu não sei como ele se comportaria tendo que ser, por exemplo, uma opção. Um banco de reserva, um plano B de um ataque de um time da Premier League, ter que lidar talvez com uma falta de holofote ou com uma cobrança maior, ou em ser mais um. A gente sentiu quando o Gabriel foi barrado pelo dono, por outros treinadores, teve que ser mais um, teve que ser tratado igual aos outros, ele não reagiu também. Então, acho que passa tudo pelo planejamento dele de seleção, e não de ida para a Europa. Mas fala, Francisco. Por isso que quando vão olhar para o preço dele no mercado europeu, o preço dele praticamente é irrisório perto daquilo que se paga para jogadores que para muita gente eles são desconhecidos, mas que entregam muito mais nesse termo de personalidade, de maturidade, de compreensão dos fatos. É isso que eu vejo. Não vejo o Gabriel chegando na Europa para brigar pelo espaço dele. Ou ele vai num clube em que vai abrir tudo e vai jogar em função dele, ou ele não vai jogar na Europa. Só que assim, nenhum clube da Europa trabalha dessa forma, entendeu? Então eu vejo muita dificuldade desse cara deixando o futebol brasileiro para trabalhar no futebol europeu. Só que tem um outro viés, Pedro, é o seguinte, beleza, né? Você tem a vaga na seleção garantida, você, entre aspas, está assegurado para jogar uma Copa do Mundo com um desempenho similar ao que ele tem feito recentemente no Flamengo, beleza, todo mundo sabe que o Tite vai abrir uma mão dele, só que para você encontrar melhorias técnicas e táticas para superar o nível de desafio que te encontra numa Copa do Mundo, não é achando que o comodismo dos gols aqui no Brasil vão resolver. Muito pelo contrário, ou vai resolver no caso, né? Esse cara para evoluir... Esse cara, para evoluir tecnicamente, ele precisa trabalhar no futebol europeu. O Brasil, principalmente a seleção, para melhorar tecnicamente, ela precisa cada vez mais entender como é que se joga na Europa. E muitos jogadores estão lá e alguns até com muita dificuldade. Então, assim, tem muita coisa para se evoluir, para achar que só porque eu jogo no Flamengo e faço 30 gols por temporada, eu vou chegar na Copa do Mundo e vou arrebentar. A Copa do Mundo trabalha numa outra rotação. Mas eu faço assim que eu acho que é uma coisa dele. Eu não sei se ele está pensando nessa tal evolução que você considera até no mundo ideal aí, que eu concordo.
Ele está pensando muito mais em se garantir numa lista, não é exatamente no eu vou evoluir, vou melhorar porque eu fico mais perto da seleção, não. Acho que ele sabe como funciona. Ele funciona que para estar na seleção é algo óbvio, você precisa estar próximo do treinador, você precisa ganhar a confiança do treinador. Se for ganhar a confiança do treinador aqui do Brasil, tá tudo bem. Não sei se ele pensa também com essa cabeça de vou para lá evoluir, porque lá eu fico mais próximo. Você pode ir para lá, não ter espaço, acabar não evoluindo, perdendo espaço. Então, esse tal comodismo que citam aqui é uma lógica dentro do que é a convocação de seleção brasileira. A convocação de seleção brasileira muitas vezes é, se há um ano da Copa eu estou entre os caras de confiança sendo testado pelo meu treinador, pelo Tite no caso, eu vou ficar onde eu vou me mudar de lugar. E vou tentar continuar na lista dele. Não vejo exatamente esse pensamento de vou para a Europa, evoluir, porque meu nível de competitividade para a Copa. Aí acho que já seria uma análise, uma tal maturidade muito acima do que exatamente a gente consegue ver. Mas uma coisa puxa a outra, né, Pedro? Agora, deixa eu colocar um ponto aqui para vocês, ô Facinho, deixa eu colocar um ponto aqui para vocês, puxar o Zé para essa conversa também, que é o seguinte, vocês falam em pensar em seleção e confiança do Tite, né, que ele já começou a angariar. Agora, se ele não der a importância para o clube, e eu acho que vai dar, ele talvez não consiga conquistar a confiança do treinador que está chegando, que é o Paulo Sousa, que também é um treinador europeu, com uma mentalidade de futebol europeia, que já chega, por exemplo, pedindo um telão para auxiliá-lo nos treinos, que já chega dizendo que goleiro, com todo o imbróglio que tem ali, é prioridade como contratação para essa temporada. Então, na verdade, ele vai ter que bater nas duas frentes, o Gabigol, para ele continuar sob o olhar do Tite. E o Tite é um cara também, né, Zé, que olha muito como o jogador se comporta no clube. Ele leva muito em conta, não digo nem só o extra-campo, mas também o comportamento dentro de um sistema tático para trazer os jogadores para perto dele. Você acha que a chegada do Paulo Sousa pode ajudar nesse processo do Gabigol? E aí, para a gente falar um pouquinho desses pedidos também de telão, de goleiro, o português já chegou no grau. De telão, acho que já exagerou, né? Você pode fazer dentro do CT lá, você tem algumas outras coisas que... um telão pequenininho lá dentro, na sala, né? Você não precisa ficar mostrando para todo mundo o que você tem que fazer, o que você pode fazer. Eu, praticamente, não concordo com isso. Já chegou, acho que exagerando, mas faz parte do Paulo Sousa, conhecendo. Em relação ao Gabigol, eu acho que ele está na dele, Dani. Eu acho que ele está na dele. Ele não vai mudar, não. A única coisa que eu acho que ele tem que ter consciência é de que esse ano aqui ele vai ser bem observado. É um ano de Copa do Mundo, um erro que ele venha a cometer ao longo do ano pode custar uma convocação, dependendo do erro, né? Um comportamento errado, isso me baseando um pouco naquilo que o Tite nos passa, mas eu não dá para acreditar no Tite 100% nesse aspecto da meritocracia ou da confiabilidade, né? Não dá, eu particularmente não acredito, eu acho que vai até um certo ponto, depois ele vê o que é bom para ele, não naquilo que o jogador pode entregar para ele, né? E aí, se falando em confiança. Eu acho que o Gabigol, nesse ano aqui, ele vai ter que... Primeiro, porque ele está ficando mais velho. Segundo, porque ele vai assumir um posto no Flamengo, com o passar dos anos, né? Ele vem assumindo um posto no Flamengo em que a responsabilidade ela é maior. A responsabilidade que eu falo, não só de resolver os jogos, fazendo gols, mas a responsabilidade de se comportar e de ser uma referência, né? Então isso pesa bastante para uma Copa do Mundo. O Paulo Sousa é um cara exigente. O Paulo Sousa não vai ficar olhando, o Gabigol é o Gabigol, o jogador da massa. Ele pode até saber disso, mas se ele tiver que tirar, se o Gabigol não fizer o que o Paulo Sousa pedir, o Paulo Sousa vai tirar. O Paulo Sousa tem uma personalidade, ele não olha para ninguém, ele vê o trabalho dele, o que é bom para ele. E não o que o jogador está achando que é bom para o jogador, entendeu? Eu acho que não vai ter esse negócio de tirar e sair chutando copo, tirar e ficar fazendo bico, tirar e ficar colocando o colete para fazer um estilo de personagem, olha, não gostei. O Paulo Sousa não é desse tipo de história, não é adepto a esse tipo de coisa, não. O Paulo Sousa eu conheço, é um cara bem sério, nervoso, né? Nervoso, né? Fala o que tem que falar, não pensa duas vezes, né? E exige comprometimento e respeito. Então, eu não sei se vai ter isso. Eu acho que o Paulo Sousa pode acrescentar muito ao Gabigol nesse aspecto. Em relação à Europa, eu não vejo o Gabigol pensando na Europa, não. O Gabigol está pensando no Brasil, até porque ele sabe dessa possibilidade da Copa do Mundo, e vai trabalhar, talvez no ano junho, julho, que seria a possibilidade de
um aporte financeiro maior, né? Porque esse mercado agora, no final do ano, para os clubes europeus, eles não têm o budget, né, o dinheiro realmente para contratar. São contratações pontuais. Então eu vejo o Gabigol mais pensando na Copa do Mundo e esperando lá na frente. Fala, Facinca, o que você achou aí desse Paulo Souza que chega na sexta-feira já, né? Na segunda começa o trabalho. Ele fala muito dessa posição de goleiro, que é a prioridade, segundo ele, para a temporada. A gente já debateu aqui a renovação de contrato do Diego Alves, a gente sabe que tem